Genuíno com seu suéter bege, amarelo, maravilhoso. Amarelo. Cada vez melhor o Genuíno. Genuíno que tá novo em folha, Genuíno. O que você fez, hein? O que você tá comendo e tomando, Genuíno? Eu tô me cuidando, né? Até porque a gente precisa ter muita vida, muita energia, muita disposição para pensar e agir, né? Aliás, hoje é um dia importante, essa semana. Primeiro que tem o acompanhamento do debate sobre a morte do Papa. E segundo, o segundo escalão, os gerentes do golpe estão em julgamento no Supremo, né? São os gerentes do golpe. O segundo escalão do golpe está em julgamento no Supremo, que é algo muito importante para a gente acompanhar e fazer o debate político, porque estão querendo passar a mão na cabeça de alguém. Nesse momento, os advogados desse segundo núcleo, né, que são os gerentes da tentativa de golpe, estão falando. Daqui a pouco os ministros vão falar. Genuíno, peraí, o Genuíno tem alguém ligando para ele aqui, a gente vai seguir. Eu quero agradecer a vocês, pedir para vocês darem um like na nossa transmissão, se inscreverem no canal, se tornarem membros, participarem aqui intensamente do nosso chat, do nosso bate-papo. Vamos para mais uma jornada aqui, começando com o Genuíno hoje, muito especial. Genuíno, eu preciso te perguntar, evidentemente, vamos começar falando do Papa Francisco. Significados, né, do seu papado. Foi um momento inédito, né? Nunca tivemos um Papa tão sincero, progressista, que trouxe essa mensagem para os setores mais humanistas do mundo todo. Queria que você falasse um pouco do Papa Francisco para a gente. Olha, Conde, para falar do Papa Francisco, eu queria registrar que, na minha experiência de vida, eu conheci politicamente dois grandes papas. Quando eu fui para estudar com o padre Salmito, em Senador Pompeu, foi a era do João XXIII. Eu acho que o Papa João XXIII e o Papa Francisco têm uma posição de abrir a igreja, de vinculação com o movimento social. Foi no Papa João XXIII, do Concílio Vaticano II, que teve uma grande abertura da igreja para a juventude, para os movimentos sociais. Foi dessa época que surgiu a juventude agrária católica, a juventude estudantil católica, a juventude operária católica, etc. E eu vivi essa experiência quando estava saindo da roça para estudar em Senador Pompeu. E agora essa experiência do Papa Francisco, eu acho que são duas referências importantes dessa guinada progressista da Igreja Católica, no sentido de resgatar a história, resgatar símbolos, resgatar valores da história da Igreja, porque é uma história muito rica, que tem que ser analisada, tem aspectos importantes dos profetas, do próprio Cristo, que vale a pena se estudar. Sem aquela... Porque eu parto da ideia, Cone, que a religião é a lei da consciência. E ter contato com a religião, ou com as religiões, sem preconceito, é muito importante. Eu não sou um homem de religião, mas tenho um respeito muito grande pela religião, todas elas. E, particularmente, eu tive uma vinculação com a religião católica através dessas duas grandes referências, que foi o Papa João XXIII, do Concílio Vaticano II, na década de 60, tá certo? E agora o Papa Francisco, que, ao abordar a questão social, a questão ecológica, a questão da juventude, a transparência da igreja, a questão da a economia, surgiu até uma grande articulação, a economia do Francisco, tem até um material muito interessante do companheiro da Bo sobre isso, né, que é um grande economista, e que escreve sobre a economia do Francisco, que ele estabelece referências para enfrentar a concentração da renda, os fluxos financeiros, a taxação dos super ricos e, principalmente, os valores da igualdade social, os valores da solidariedade, que eu acho que marcaram o pontificado de Francisco. Eu acho que é um acontecimento mundial muito importante. E nós esperamos que a Igreja Católica dê continuidade às políticas que marcaram o pontificado de Francisco. Papa Francisco era um aliado na pauta do presidente Lula e do Fernando Haddad
de combate à miséria e combate à fome no âmbito global. Como é que você acha que fica essa agenda agora com a morte do Francisco, Janone? Olha, essa agenda vai continuar. Agora, é importante que ela tenha continuidade com uma liderança papal que seja, vamos dizer, a continuidade do Papa Francisco. É isso que não está ao nosso alcance, mas a gente torce, a gente deseja que isso aconteça. O Papa Francisco foi muito militante, foi muito solidário nos momentos que o Lula atravessou a prisão, atravessou a perseguição da Lava Jato. Aí ele recebeu o Lula com muita solidariedade, com muito carinho. Aliás, essa mídia comercial monopolista, elas botam muita fotografia do Papa com vários estatistas, e as fotografias com Lula são mitigadas, são muito diminuídas. Como nós temos uma mídia comercial que tem interesses, né? Claro, o fato jornalístico do Papa é muito importante, a escolha do novo Papa. Mas, olha, a quantidade de foto com o vice-presidente americano, comparando com a fotografia de outros chefes de Estado, como o do Lula e de outros também, impressionante como essa mídia tenta, vamos dizer assim, fazer um jornalismo que não informa toda a dimensão do que foi os contatos, as relações do Papa Francisco. Inclusive, aqui no Brasil, ele teve uma posição solidária ao Lula, quando o Lula estava preso na Polícia Federal, recebeu o Lula, quando o Lula visitou o Papa antes de ser presidente da República, teve com o Lula na discussão do programa de combate à fome, e eu acho que essa agenda, eu acho que nós temos uma agenda mundial, o combate à fome, a questão da crise climática, a questão da migração, a ameaça de guerra, que mete na questão da geopolítica, as pandemias ou as epidemias. Eu acho que são temas que não saem da agenda global. Eu acho, inclusive, que a gente, pensando como outros militantes, a gente tem que defender uma espécie de internacionalismo libertador. Quer dizer, o mundo tem que caminhar para construir um caminho oposto ao caminho do fascismo, do Trump, de Milei, de Bolsonaro, de Noboa, de Bukele, porque eu acho que essa turma aí quer estabelecer o domínio da força, da violência, da morte, para garantir o poder dos megabilionários. É isso que o Trump está fazendo, e das relações, inclusive, com outros países. Esse negócio de tarifa, para facilitar o equilíbrio fiscal dos Estados Unidos, é para poder depois tirar o imposto dos bilionários. Quer dizer, isso é para compensar o que os bilionários vão ser aliviados na taxação dentro dos Estados Unidos. Portanto, o Trump tem interesse, e esse interesse ele não esconde. Esses dias eu vi num documento do representante maior de uma espécie de comitê de assessores da Casa Branca, de alto nível, um comitê de alto nível, e o chefe desse comitê dizia que os interesses dos Estados Unidos no plano comercial, no plano financeiro, estão garantidos pelo papel das Forças Armadas Americanas. Isso está escrito, isso foi dito. É só buscar esse documento no YouTube. Foi o chefe dos assessores da Casa Branca, o chefe maior da assessoria da Casa Branca. Eles não escondem. Agora, Genuíno, claramente. Deixa eu te perguntar, já que você deslizou aqui para a pauta internacional, quero aproveitar, então, a sua sensibilidade de percepção. Não está dando muito certo o que o Trump está fazendo, não, né? Quer dizer, ele tá acumulando inimigos internos e é uma situação um pouco delicada. Como é que você avalia isso? Ele está dando tiro no pé. Está dando tiro no pé. A crise é muito profunda. Ele não vai solucionar essa crise. Ele não vai reindustrializar os Estados Unidos. Uma reindustrialização pressupõe investimento em infraestrutura, pressupõe investimento em tecnologia, pressupõe investimento amplo no setor produtivo, pressupõe uma relação que, no meu modo de entender, não é através de tarifaços que ela vai produzir esse crescimento. Portanto, eu acho que ele tem um compromisso com o setor mais conservador da classe dominante americana, que são as big techs,
a Wall Street, as petroleiras e a indústria bélica. É disso que eu acho que ele vai quebrar a cara e está caminhando para isso. Agora, o mundo precisa construir uma alternativa, e para mim a alternativa é fortalecer os BRICS, particularmente com a China. Você vê a que ponto ele chegou agora de retaliar países que têm relações comerciais com os Estados Unidos, que não vão cumprir as determinações dos Estados Unidos. Ele quer ser o policial do mundo, o chefe do mundo, ele quer ser o xerife do mundo. Isso vai ser derrota. Até porque nós estamos vivendo uma época que tem a barbárie, mas, ao mesmo tempo, tem a esperança. Por exemplo, a repercussão, e aí eu volto a essa questão, a repercussão que está tendo as manifestações nos Estados Unidos, a repercussão que está tendo as manifestações de solidariedade e de resgate do pontificado de Francisco. As expectativas que estão gerando em torno desse tema é sinal que o mundo não pode ser analisado pelo maniqueísmo da guerra, da destruição da natureza, da proteção dos bilionários. Não dá. Quer dizer, o outro mundo tem que ser defendido, construído. Então, eu acho que está na hora da gente falar da esperança, falar de que outro caminho tem que ser trilhado. Isso pressupõe luta. E eu acho que isso envolve governos, lideranças, movimentos, religião. E é tão importante que essa questão, que ela vai estar presente, com certeza, o Conde, na escolha do novo líder da Igreja Católica. É uma escolha que vai estar influenciando. O ambiente político que influenciou a escolha na década de 50 do cardeal Roncalli, que é o Papa João XXIII, foi aquele clima, tinha o clima da Guerra Fria, mas tinha o clima das revoluções libertárias, revoluções culturais, revoluções nos costumes. Hoje você tem uma disputa entre a barbárie e a civilização, entre o fascismo e a democracia. Isso certamente vai influenciar o debate dos cardeais e espero que influencie a escolha de um Papa que dê continuidade a esse caminho que o Francisco abriu depois de 2 papas reacionários, o João Paulo II e o Bento XVI. Tem 2 correntes que avaliam a sucessão do Papa Francisco. Uma entende que um Papa conservador vai ser eleito agora, em função de uma espécie de alternância de tendências, né? E outra que considera que alguém vai dar sequência ao legado do Francisco, até porque o Papa Francisco ele foi um exímio político também na articulação ali dos bastidores do Vaticano. Ele nomeou 80% dos cardeais que vão agora votar. Sabia disso? E ele fez, Conde, mudanças institucionais dentro do poder do Vaticano. Ele mudou as instituições. Ele não só representou uma política de valores humanistas, sociais, ecológicos, como ele mudou estruturas. Os novos cardeais, a simplicidade, as estruturas ritualísticas, a transparência da igreja. Ele fez uma espécie de revolução interna e externa, que eu acho que é muito importante. Agora, esse contramovimento global que você resvalou, dizendo aqui da presença do Trump e de outros direitistas, quem que sobrou de líderes mundiais, além do Lula? Agora, com a ida do Papa Francisco, o Lula está meio isolado nessa situação, você não acha? Eu acho que o Lula... humanizada? Eu acho que o Lula pode estabelecer relações plurais com o mundo. Por exemplo, a relação com o presidente da China, a relação com a Índia, a relação com a presidenta do México, a relação com o presidente da Colômbia, a relação com as forças progressistas e democráticas na Europa, particularmente Mélenchon na França. As relações... Eu acho que o Lula tem que definir mais claramente os movimentos diplomáticos de como se relacionar nessa geopolítica multilateral que está vivendo o mundo. Porque o trumpismo se apoia no que há de mais reacionário. Veja bem
na América Latina. Olha o golpe no Peru, a eleição fraudada. Olha a questão do Milei na Argentina. Então, olha a questão do campo de concentração que é El Salvador, como experiência do reacionarismo punitivista da segurança pública. Então, eu acho que nós temos que nos contrapor. E essa questão democrática e social e ecológica, Conde, tem que se relacionar com uma nova geopolítica no mundo. Quer dizer, como é que nós não podemos... Tem que botar na agenda do mundo a discussão do direito dos palestinos à autodeterminação e à soberania nacional. Nós temos que botar na agenda a luta pela paz contra a guerra. Nós temos que botar na agenda valores que foram esquecidos desde o fenômeno cantado em prosa e verso da globalização. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de uma situação de transição. E eu acho que é importante o Lula, como uma liderança mundial que tem influência no mundo, ele cuidar dessas articulações, que envolve chefe de Estado, envolve também lideranças não representativas do poder estatal. Tá aí, José Genuíno. Eu vou pedir, então, Genuíno, para você comentar um pouco para a gente as eleições no Equador, porque o Noboa venceu as eleições, uma margem apertada, muitas acusações de fraude eleitoral, inclusive acho que a presidenta do México ainda não reconheceu ele como presidente do Equador. Eu vou conferir aqui, já falo para vocês, mas o governo brasileiro já reconheceu. Como é que você vê essa eleição no Equador? Olha, esta eleição no Equador está nos indicando uma interpretação e uma lição. O imperialismo americano, ou pela via eleitoral, ou pela via da fraude, ou pela via de golpes, quer, no seu quintal, como ele chama a América Latina, ter governos servis, capazes, como Noboa, como Bukele, como Milei, etc. Então, no meu modo de entender, eu acho que, para o Brasil não usar dois pesos e duas medidas, o Brasil não podia ter sido tão rápido no reconhecimento do processo eleitoral do Equador. Quer dizer, em relação à Venezuela, solicitou atas, em relação à Venezuela, até hoje não reconheceu a eleição. E no Equador, em poucas horas, reconheceu, porque foi uma espécie de movimento do establishment, do status quo europeu e americano. Eu acho que não pegou bem para a diplomacia do governo Lula. É a história de dois pesos e duas medidas. Eu acho que a gente tem que cuidar bem da integração latino-americana. Isso passa pelo restabelecimento de relações com a Venezuela, seja na integração latino-americana, seja nos BRICS, que é muito importante. Para exercer influência no mundo multipolar, você tem que ter parcerias regionais. E não dá para você ter neutralidade. O mundo não está para os que têm neutralidade, o mundo está para os que têm posição. E é isso que a extrema-direita fascista está dizendo. Eles escolhem um lado e botam para quebrar. Nós, da progressista, temos que ter o nosso lado, não é botar para quebrar, mas fazer as articulações políticas, diplomáticas, sociais, ecológicas, em eventos importantes. O Brasil vai sediar a COP30 em Belém. O Brasil vai ter uma oportunidade de uma reunião com o Xi Jinping na China. Vai participar do dia da vitória, dos 80 anos, do dia da grande vitória na Rússia. Eu acho que esses eventos têm que ser costurados para ter uma política mais afirmativa dessa geopolítica multilateral. Eu acho isso. E o presidente Lula vai no enterro do Papa Francisco, que vai contar, pelo menos até agora aqui, com 200 chefes de Estado. Eu nem sabia que tinha tanto país assim no mundo, 200, para ir no enterro do Papa Francisco. Que o Papa Francisco, inclusive, é um tema também da América Latina, claro. Genuíno. E assim, para não perder também a oportunidade, eu queria levantar contigo um assunto delicado, sensível, que também mobiliza a chancelaria brasileira, o Itamaraty, que é o asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, que é a Nadine Heredia. Eu considero esse assunto relevante, não pelo fato em si,
mas pelo tratamento que as elites brasileiras estão dando para esse episódio, tentando empurrar a pecha de corrupção de novo para cima do presidente Lula e associando justamente essa questão da ex-primeira-dama do Peru. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Como é que você... Conde, eu quero falar, bom você ter perguntado, mas eu peço licença para pegar a Constituição, que eu vou ler o artigo da Constituição brasileira que garante o direito ao asilo. Faço questão de pegar, porque... Vamos lá, o Genuíno vai pegar a Constituição, vamos lá. A Constituição brasileira, está aqui, meu. Eu vou ler, porque o que o governo brasileiro fez foi agir corretamente dentro dos princípios da Constituição. O que diz? A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelo seguinte princípio: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, cooperação entre os povos. 10, repito. Concessão de asilo político. É o artigo 4º da Constituição Federal. Concessão de asilo político. Conceder o asilo político não tem nada a ver com essa manobra intelectual, política, da mídia aberta, dos formadores de opinião, que o Brizola chamava de eunucos do capitalismo, que querem botar atravessadamente de contrabando a questão do Lava Jato, a questão da corrupção. Porque esse pessoal nunca fez autocrítica do que eles fizeram no Brasil, que é bom deixar claro, quem criou o monstro foi a criminalização da política, foi a mídia aberta, foi a mídia comercial, foi os CQCs e os pânicos que estimularam o fenômeno da extrema-direita, os MPL. Os MPL estimularam isso. E a justiça promoveu a criminalização da política. Só que eles soltaram um monstro. O que é um monstro? O fascismo. E agora o fascismo é enfrentado por quê? Porque o monstro não quer limite. O monstro, o Bolsonaro não quer limite, o monstro tanto não quer limite. E o judiciário começa a lutar para estabelecer limite. É disso que se trata. Portanto, nós temos que fazer um debate sobre esse tema e ir para a ofensiva. O que a diplomacia brasileira fez foi simplesmente o respeito ao artigo 4º, inciso 10 da Constituição. Concessão de asilo político. É disso que se trata. Agora, querer botar corrupção, Lava-Jato nisso aí, é uma prova de que nós temos uma mídia de combate, uma mídia de guerra, que quer fazer guerra contra o PT. Genuíno, é uma prova que não acabou, quer dizer, eles vão continuar fustigando, né? Você disse aqui, quer dizer, foi uma operação absolutamente constitucional e padrão, essa concessão de asilo, mas a imprensa está fazendo disso um escândalo, né? E não sei se eles vão ter também energia para seguir nessa... Acho que sim, porque é sempre muito difícil. Diga, querido, você quer completar? Não, eu quero dizer o seguinte, agora, nessas questões que vem essa ofensiva, o governo tem que ter posição mais ofensiva. Tem que botar o porta-voz para colocar claramente por que concedeu asilo. O governo agiu certo em conceder asilo. Eu repito, artigo 10, inciso 10 do artigo 4º da Constituição Federal, a concessão de asilo político. Colocaram o Mauro Vieira numa fria para dar uma entrevista para a Globo News. Ele estava ali, você percebia que o nosso chanceler merece todo o respeito, mas foi desconfortável para ele. Enfim, questões do governo que nós sabemos que nem tudo são rosas. Genuíno, sucessão no PT. Eu li, pude apurar também, que a presidenta Gleisi agora defende a candidatura do Edinho. E você está junto do Rui Falcão. Vai ser eletrizante essa disputa. Fala para ele. Olha, a disputa está muito boa. O Rui Falcão está recebendo muitos apoios, tanto de lideranças regionais como de lideranças nacionais da bancada. Nós estamos fazendo uma campanha de diálogo com os filiados e com a militância do PT. O ato de lançamento foi muito significativo aqui em São Paulo, dia 14.
Nós estamos dialogando com muitas lideranças, principalmente resgatando a base do partido para reformular o partido. E há um interesse muito grande em torno da candidatura do Rui. O Rui Falcão tem uma história. O Rui Falcão tem, como fundador do PT, uma militância democrática contra a ditadura antes da fundação do PT. Foi deputado estadual, deputado federal, e ele defende posições muito claras em relação a mudar o PT pela esquerda, a estabelecer uma relação de autonomia com o governo. O governo é mais amplo do que o PT, e, ao mesmo tempo, fazer o maior apoio que a gente pode dar ao Lula é sugerir, é cobrar, é apresentar propostas. Nesse sentido, a campanha do Rui vai significar a construção de uma alternativa. Tudo indica que vai ter segundo turno, e nós teremos condições com o Rui de colocar ele no segundo turno e vamos disputar para valer. Por exemplo, a maioria do PT está se dividindo, tem praticamente duas candidaturas e um que apoiar também é candidato, e nós não estamos discutindo a fulanização. O impasse e a encruzilhada do PT é no plano das ideias, é no programa, é na estratégia. É um partido de massa que construiu 45 anos de luta vitoriosa e tem que ser renovado pela base, tem que ser renovado no debate político. E o Rui representa isso. O PT não precisa de um gestor, de um gerente. O PT precisa de um líder político, militante, socialista. E nós estamos confiantes nesse processo, viu, Juan? O Rui Falcão é um gentleman, né? Ele tem uma elegância. O Rui Falcão é impressionante. Eu gosto muito do Edinho também. Eu acho que a eleição do PT vai fazer bem geral, para o PT e para o Brasil. Já está fazendo bem, o debate finalmente está acontecendo. As energias estão proliferando, as 100 flores estão desabrochando, né? Como diz, era um lema nosso nos anos 60, que as 100 flores desabrochem. Olha só, o Zé Genuíno aqui com a gente. Eu acho que a gente pode ainda dar tempo da gente falar. Frei Chico está chegando aqui, já entrou aqui no bastidor, hein? Vai ser uma entrevista fantástica aqui logo mais. A Mayra Goulart está chegando aqui também para seguir com a gente no nosso programa. Falar um pouquinho, para fechar, Genuíno, da articulação do governo, política com o Congresso, esse possível acordo com relação à dosimetria das penas, você deve estar acompanhando, que gira em torno também da pauta da anistia. Eu queria uma bela brifada sua desse tema para a gente. Olha, em primeiro lugar, para ser breve, eu concordo inteiramente com as posições do Lênin Streck. O sistema de justiça, o Supremo Tribunal Federal, é um poder contra-majoritário, não é um poder político que vai negociar dosimetria das penas. E o que eles estão querendo com essa diminuição da pena na chamada dosimetria dos que estão presos? É criar as condições para fazer com que essa dosimetria chegue no andar de cima, os chefões e nos gerentes e no segundo escalão do golpe. É disso que se trata. Portanto, eu acho que nós temos que... O sem anistia é uma bandeira fundamental. Nós temos que fazer com que essa bandeira venha para as ruas. E eu acho que esse debate, se a gente vai por essa ideia de passar a mão na cabeça, é a velha conciliação pelo alto. Essa conciliação pelo alto, a gente sabe como começa e não sabe como termina. É a impunidade e a conciliação. Eu estou preocupado com essa questão. Por isso que eu acho que não é tarefa do sistema de justiça fazer negociação política. Isso você faz no Congresso. Por outro lado, você não pode negociar no Congresso uma lei de anistia que é autoanistia. E negociar uma lei de anistia sem ter tido condenação ainda. Olha bem, é mais ou menos como eles fizeram com os crimes conexos. Quando eles incluíram o crime conexo na lei da anistia de 79, era uma anistia antecipada para aqueles militares que feriram os direitos humanos. Vamos deixar isso claro. Essa tradição nós temos que romper com ela. E nós temos, Conde, uma grande oportunidade de fazer um avanço da luta democrática. Agora, se for o jeitinho, chamado jeitinho, não faz bem à luta democrática.
José Genuíno, a gente recebe Maíra Goulart aqui com todo carinho. Bem-vinda, querida Olá, Maíra. bom dia, tudo bem? Bom dia, Maíra. Tudo bem? É um prazer falar contigo aqui com o nosso gênio da imprensa, Conde. Tenho roupa aqui para esse elogio. Genuíno, muito obrigado. Uma excelente semana, trabalhos. Eu sei quanto você está fazendo as suas articulações aí. E seguimos juntos. Tem bastante. Inclusive, sexta-feira eu vou estar em Salvador, no lançamento do meu livro Uma Vida em Entrevista, e vou fazer plenária no sábado com a militância do PT. Um grande abraço, Conde. Valeu, Genuíno. Muito obrigado. A gente segue.